ferrugem, manchas foliares, podridão, alternária, requeima, cercosporiose, mela, pinta preta, míldio e muitas outras. Todas essas são doenças causadas por fungos e que podem atacar as suas plantas na sua horta, no seu jardim e no seu pomar. Você gostaria de saber como acabar com elas? Fica comigo que eu vou te ensinar a solução. É a chamada cauda bordaleza. Ela é um defensivo natural e que tem alguns segredinhos para preparar ele da forma correta. Gostou dessa? Então bora cuidar da horta com a gente. Eu sou o Bruno, bem-vindo ao canal Plante e Cozinhe. Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa horta, a Regi está aqui na filmagem desse vídeo. Oi pessoal! Pois é galera, a gente está aqui porque hoje é dia da gente preparar a nossa solução estoque de cauda bordaleza para a gente combater os fungos que atacam as nossas plantas aqui na nossa horta, causando diversas doenças. Fique tranquilo, pois vamos te ensinar todos os macetes para você fazer a cauda bordaleza da forma correta. E para isso, nós tivemos que estudar muito, uma vez que existem muitas incoerências e informações desencontradas na internet. E se a sua cauda for feita da maneira incorreta, ela pode perder eficiência e também pode queimar as folhas das suas plantas. Aí deu ruim, não é? Então a gente só pede para vocês darem aquele apoio pra gente, deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal para nos motivar a continuar fazendo 2 vídeos por semana, porque isso é muito trabalhoso. Mas afinal de contas, o que é essa cauda bordaleza? Ela é um insumo à base de cobre, que é essa solução azul aqui, que ele é muito utilizado na agricultura orgânica, principalmente para controlar aquelas doenças fúngicas que a gente falou, porque ela apresenta baixa toxicidade e ela é bem eficiente. Para a gente fazer essa cauda desse jeito aqui na nossa casa, gastando pouco, primeiro a gente precisa separar os materiais e equipamentos para a gente utilizar aqui no preparo. No preparo da nossa cauda bordaleza, vamos utilizar 2 garrafas PET de 2 litros, 2 recipientes com capacidade de 5 litros, 4 litros de água da torneira, uma balança de cozinha dessas que você encontra em lojas de utilidade doméstica, 1 kg de sulfato de cobre e 1 kg de cal virgem, ambos comprados em um kit de cauda bordaleza que eu achei no Mercado Livre pela internet, ao custo de R$ 65 com frete. Você pode encontrar também esses produtos em casas agropecuárias e o cal virgem você pode encontrar em lojas de materiais de construção, mas é importante que seja cal virgem. Um pH-metro digital ou fitas indicadoras de pH. Eles poderão ser substituídos também, de maneira alternativa, por um prego de metal ou por uma faca também de metal, dessa de aço não inoxidável, que é daqueles que enferrujam. Um copo medidor desse daqui de 300 ml, uma colher de pau dessa daqui com cabo comprido, um funil de plástico, uma peneira dessa com coador aqui de plástico e também vamos utilizar um pano desse daqui de limpeza, desse que você encontra em supermercado. Esse daqui a gente está reutilizando ele porque ele já está velho. Esse kit com 1 kg de sulfato e 1 kg de cal, dá para você fazer 100 litros da cauda bordaleza a 1% de cobre. Então ele rende bastante, mas eu nem tenho recipiente que caiba esse volume aqui na minha casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a fazer a receita em pequenas quantidades. Nós vamos fazer 2 litros da solução estoque do cobre e do cal, que vão ser colocados nessas garrafas PETs, e isso vai dar para a gente fazer o total de 4 litros finais da cauda bordaleza a 1%. Se você quiser fazer mais, basta seguir a proporção. Para fazer 2 litros de estoque, vamos pesar na balança 40 gramas do sulfato de cobre, e em outro recipiente vamos também pesar 40 gramas da cal virgem. Esse sulfato de cobre, nós vamos adicionar ele dentro da garrafa PET utilizando o funil.
Agora precisamos dissolvê-lo e para ajudar nesse processo vamos colocar 2 litros de água morna dentro dessa garrafa PET. Em seguida, agitar por alguns minutos até a dissolução completa do sulfato de cobre na água. Às vezes podem ficar alguns cristais de sulfato de cobre precipitados e não dissolvidos. Daí você pode deixar essa garrafa descansar de um dia para o outro até ocorrer a dissolução completa do nosso sulfato. Pronto, essa é a nossa primeira solução estoque. Para fazer a solução do cal tem um segredinho. Vamos adicionar o que foi pesado dentro de um balde de 5 litros de capacidade. Neste balde eu vou adicionar bem vagarosamente 1 litro de água à temperatura ambiente e mexendo com a colher de pau para podermos queimar o cal virgem. Vocês podem observar que nesse processo a cal virgem ela libera calor. Portanto, não estranhe, pois o balde esquenta um pouco, indicando que a cal é de boa qualidade. Depois de alguns minutos, misturando e jogando mais um pouquinho de água, obtemos essa solução homogênea e pouco consistente e que não está esquentando mais. Agora podemos adicionar o restante da água, completando o volume para 2 litros, com a ajuda do indicador volumétrico do nosso balde plástico. Em seguida, homogeneizamos novamente a solução, sempre utilizando a colher de pau. Prontinho, nosso leite de cal está preparado e eu vou vertê-lo na garrafa PET com o auxílio do funil. Essas duas soluções, a azul e a branca, elas podem ser armazenadas por até 1 ano aqui nestas garrafas, desta forma que a gente deixou elas aqui. Quando eu for precisar fazer a minha calda bordaleza para eu aplicar lá nas minhas plantas, eu venho, meço a quantidade adequada para eu fazer a calda na concentração adequada de cobre também. Portanto, eu vou fazer 1 litro da calda para ensinar para vocês como prepará-la da maneira correta e para a gente passar juntos no nosso pé de mamão, que está sofrendo bastante com doenças fúngicas aqui na minha horta e no meu pomar. Como para o mamão é indicado 1% de cobre, o que temos que fazer é diluir o azul na mesma quantidade de branco. Para esse volume, eu vou medir 500 ml da solução branca e colocá-la num balde transparente. Em seguida, eu meço a mesma quantidade da solução azul e vou vertendo ela vagarosamente e sob agitação sobre o cal, fazendo sempre o azul no branco, pois se a gente fizer o branco no azul, pode talhar a nossa solução de calda, correndo o risco de você perder toda a sua mistura. Ao final do processo de preparo da sua calda, você perceberá que a coloração da solução mudou um pouco. Ela ficou com um aspecto assim mais leitoso, porém ainda líquido. É sinal que o preparo e as reações químicas do processo deram certo. O grande X da questão é que não basta agora apenas a gente ir lá e aplicar a nossa calda. A gente precisa ajustar uma variável chamada pH. A gente não vai ficar aqui discutindo o que é pH, mas você pode imaginar o seguinte: quando ela tem um pH baixo, ela é uma calda ácida, como um suco de limão, por exemplo. E aí, se a gente passar essa calda ácida nas nossas plantas, ela pode queimar as folhas das nossas plantas. Igual quando a gente passa limão na nossa pele e sai no sol, não queima a nossa pele? É a mesma coisa. No entanto, a nossa calda também, ela pode ter um pH muito alto, e daí ela é uma calda básica, como a soda cáustica, por exemplo. E aí, ela vai perder efetividade e também em condições mais extremas, ela pode também queimar as folhas da sua planta. Então, todo cuidado é pouco para a gente descobrir qual que é o pH dessa calda. Uma maneira prática de descobrir esse pH é usando uma faca de metal não inoxidável ou um prego. Tem que ser essa faca dessas que quando você corta limão com elas, ela acaba enferrujando, não dessas inoxidáveis. Para a gente fazer esse teste prático na nossa casa, basta a gente pingar algumas gotinhas da nossa calda na lâmina da faca e esperar alguns minutos. Se ela enferrujar, é sinal que a nossa calda está ácida e pode queimar as nossas plantas.
Outra forma de descobrir o pH da sua cauda são com as fitinhas indicadoras, que são aquelas fitinhas que vieram no kit da cauda que eu comprei pela internet. Basta a gente mergulhar essa fitinha na cauda e você vai perceber que ela muda de cor. Comparando essa fita com a tabelinha de orientação que vem também junto com elas, você vai verificar a cor que a fita ficou comparando com relação ao padrão. Se essa cor, comparada com o padrão, ela ficar do número 7 ao número 9, que é a faixa de pH, quer dizer que a sua cauda está com pH adequado. Agora, se ela ficar abaixo de 7, quer dizer que ela vai estar com pH ácido. E aí você vai ter que tomar algumas atitudes para contornar esse problema. A forma mais exata da gente descobrir o real valor desse pH aqui da nossa cauda é utilizando um aparelhinho como esse, que é chamado de pHmetro. Neste caso, após o nosso pHmetro ser calibrado, basta inseri-lo na solução e verificar o valor direto aqui no leitor digital dele. Se indicar um pH entre 7 e 9, quer dizer que a sua cauda está ideal para aplicação nas suas plantas. Agora, se a sua cauda tivesse ficado com pH ácido, para você contornar esse problema, o que a gente teria que fazer? A gente poderia adicionar aqui no nosso balde 2 gramas de cal, daquele cal que a gente utilizou. E aí a gente agitava bastante, misturava bastante esse cal e fazia o teste novamente. Se não enferrujasse a faca, ou se o papelzinho não ficasse ainda naquela faixa, ou se o nosso pHmetro não indicasse o pH adequado, você colocaria mais um pouquinho e ia fazendo esse teste até ela atingir a faixa ideal de pH. Antes da gente aplicar a nossa cauda, a gente deve passar ela por uma peneira com pano para retirar algumas impurezas que podem entupir o nosso borrifador. Após terminado este processo, basta adicioná-la ao borrifador e irmos para a aplicação, mas tem a forma certa de fazer essa aplicação. Ela deve ser realizada nos horários mais frescos do dia, ou de manhã ou no final da tarde, buscando fazer sempre uma cobertura completa da planta, aplicando sobre as folhas, em cima e embaixo, e também sobre frutos e caule, fazendo uma capa protetora sobre toda a extensão do seu pezinho de mamão. Prontinho, aplicação concluída, mamão protegido. E agora eu tenho 3 coisas importantíssimas para falar para vocês. A primeira delas é que hoje em dia, para facilitar o preparo da cauda, para quem tem pressa ou tem hortas pequenas, já existem no mercado formulações prontas desse produto. Esse produto você encontra ele nas casas agropecuárias e também para comprar pela internet. Compensa quando você vai fazer pouca cauda e tem apenas um pequeno espaço para fazer a aplicação. A segunda coisa importante é que a gente tem a quantidade indicada de cobre para cada cultura, observando que há uma limitação nessa quantidade que pode ser aplicada por hectare ano. Nós te ensinamos a fazer a nossa solução de cobre a 1%, que é uma dosagem que pode ser aplicada, por exemplo, no mamão, na cebola, no abacate, na beterraba e em várias outras culturas. Já para a cenoura, por exemplo, eu gosto de passar metade da concentração, ou seja, 0,5%. Daí eu preparo ela 1% e adiciono o mesmo volume em água para a gente diluir no meio a nossa porcentagem de cobre. E veja só essa dica como que ela é importante. De maneira geral, sempre que você for aplicar em plantinhas que estejam novas, dilua ao menos a metade a sua concentração de cobre, porque daí vai diminuir o risco de você ter uma concentração fitotóxica e de estar aplicando excesso de cobre nas suas plantas. Caso você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns artigos que mostram algumas dosagens usadas para diferentes culturas. Depois você dá uma passadinha lá que eu acho que você vai gostar. A última coisa que eu recomendo é sempre antes de você aplicar a sua cauda nas suas plantas,
Você prepara uma pequena quantidade, faz um teste numa pequena área ou em algumas plantas e fica observando elas por uns 3 a 4 dias. Caso não ocorram queimaduras nas folhas, você pode terminar a aplicação no restante da cultura. Afinal de contas, todo cuidado é pouco quando se trata das nossas plantinhas aqui na nossa horta, no nosso jardim, ou para você, agricultor, que está dependendo disso para ter a sua renda, não é verdade? Galera, nós estamos utilizando esta cauda para vários vídeos aqui da horta do Plante e Cozinhe e tem funcionado super bem. Toda semana aqui no nosso canal saem 2 vídeos novos sobre estes e outros conteúdos também. Portanto, continue nos acompanhando, se inscreva, deixe o seu like e fique por dentro de tudo que acontece aqui na nossa horta. Desde já, eu gostaria de agradecer muito a audiência de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!